Glórias a Deus, louvado, engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e dessa imensa terra. Mais uma vez eu me encontro nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus, e eu me encontro no livro de Daniel, o capítulo é o 6 e o versículo 3, que diz assim: Então o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Daniel se distinguiu de todos os príncipes, porque nele havia um espírito excelente, nele havia, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. O rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar nenhuma ocasião, porque ele fazia tudo certo, E diz assim, não podia achar ocasião, culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nenhuma culpa. Então Daniel já estava quase, pode dizer assim, preparado a ser governador de todos ali, O rei já estava preparando para colocar Daniel sobre todos os príncipes, sobre todos ali do reino. Mas eles ali com inveja começaram a procurar um intento contra Daniel. Já conhecemos a palavra, mas viram que ele não tinha vício, não tinha nenhuma culpa, Um homem reto, íntegro, excelente, Os homens de bem, os homens donos de alguma empresa, chefes, cabeças, eles procuram pessoas dessa forma, como Deus também procura dessa forma. Então Deus não vai dar na mão de alguém que é viciado, que não tem excelência, não tem um espírito excelente, um espírito de sabedoria. Ele não vai dar uma obra para fazer. A mesma coisa é o povo lá fora. Então as pessoas procuram ver na pessoa algo diferente, E Daniel tinha. Então aqueles que não tinham um espírito excelente, aqueles que não tinham um espírito como o de Daniel, começaram a procurar intento contra ele, mas não encontraram, porque o homem ou a mulher íntegra diante do Senhor e diante dos homens, ninguém encontra nada para pegar e puxar o tapete, não. Mas eles conseguiram, fazendo aquele edito, para que 3 dias ninguém falasse com Deus, 3 dias ninguém pedisse nada a não ser ao rei. Mas Daniel tinha a comunhão com Deus de 3 vezes ao dia, ele orar a Deus. E ele disse, ele não disse, mas é como Pedro falou: antes obedecer a Deus do que aos homens. Mas Daniel não foi dizer assim: eu com medo do rei, eu vou passar 3 dias sem falar com Deus. Não, ele continuou fazendo a mesma coisa que fazia antes. Ele não estava desobedecendo a Deus, mas estava desobedecendo ao homem. Então é melhor desobedecer ao homem do que a Deus, porque Deus justifica e Deus livra, como livrou ele da cova dos leões. E já conhecemos que Deus livrou ali Daniel da cova dos leões. Livrou da cova não, ele livrou dos leões. Daniel foi jogado na cova dos leões porque orava a Deus 3 vezes ao dia, Aí diz assim, porque não acharam nele nenhuma culpa e colocaram ele ali na cova dos leões. Então, chegando à cova, no versículo 20, diz assim: chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus Altíssimo, do Deus vivo, dar-te-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei
ó rei, vive para sempre. Então o rei colocou ele ali, porque disse que era um antídoto do rei, ordem do rei, não podia voltar atrás, né? Mas ele ficou a noite inteira sem dormir. No outro dia foi lá: Daniel, será que tu estás livre? Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas Deus livrou Daniel dos leões, mesmo na cova, mas Deus livrou Daniel dos leões. Esse Deus, ele continua sendo o mesmo Deus para todos aqueles que nele crê. Ele muitas vezes não nos livra de alguma coisa, mas dentro daquela coisa que poderá nos provocar morte, seja para a nossa morte, mas ele nos livra da morte. Dentro daquele problema que poderia ser a nossa morte, Deus nos livra da morte. Aí diz assim: e o rei Dário escreveu a todos os povos, nações, gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Então, o que é que nós estamos fazendo para que as pessoas venham temer a Deus? Daniel fez. Daniel foi até ao vale da sombra da morte. Daniel foi jogado na cova do leão porque não quis desobedecer a Deus. Por obediência a Deus, ele foi jogado ali, né? Mas veja bem, depois de tudo, o rei Dário decretou lei em toda a terra.